Oi, pessoal, então a gente vai dar início à aula, onde a gente vai finalizar o conteúdo referente a matérias básicas e vai falar de legislação. Já vou colocar aqui para compartilhar a tela, para a gente fazer esse novo teste, para ver se agora vai dar tudo certinho. Só um minuto, tá, meninas? O pessoal tá entrando. Só um minutinho. Tá conectando aqui, tá? Estão vendo? Estão ouvindo bem por enquanto? Vamos só ver aqui a tela. Aqui. Vamos lá. Conseguem me falar se vocês estão vendo a tela, gente? Tudo certo? Ah, excelente, então. Então foi. Isso. Então, a gente vai agora retomar, tá? A nossa aula de matérias básicas. E para a gente dar continuidade, falta um assunto, que é um assunto bem interessante e que muitas vezes cai misturado em diversos casos clínicos, tá? Então, se perguntar assim, professora, costuma cair uma questão só de patologia, né? Dessa parte de patologia, que é aquela parte básica? Não, pessoal, não costuma cair só uma questão exclusiva, vamos dizer assim. Mas costuma cair muito a questão do... Espera só um pouquinho. Agora apareceu legenda, né? Espera só um pouquinho, meninas. Olha que hoje... Aí, agora foi. Então, eu vou começar de novo.
tá? Para depois eu cortar lá no vídeo, para quem for acompanhar no vídeo, já ir mais direto, tá? Então vamos lá, respiramos fundo. Então, pessoal, a gente vai falar hoje sobre patologia, tá? Esse tema de patologia é um tema bem interessante, é um tema que costuma cair muito nas provas, mas se você me perguntar assim, professora, esse tema ele cai sozinho? Não, ele não costuma cair sozinho, ele costuma cair no meio de questões, especialmente questões de ortopedia, questões de respiratória. Então é bem importante a gente prestar atenção e a gente pensando assim, né, na perspectiva que a gente tem da Covid, a gente não sabe o que vai ser cobrado, mas tem muita coisa aqui que a gente vai falar que eu deixei nessa aula justamente porque pode ter esse gancho com a Covid, né, com o processo inflamatório que a Covid gera, com as reações do nosso corpo e assim por diante, tá? Então, a gente dá um destaque para isso, já pensando também nessa perspectiva. Então, aqui, pessoal, patologia, alguns assuntos essenciais que a gente tem. E a gente vai começar a falar de lesões celulares, tá? Então, lesões que podem acometer as células, como é que elas acontecem. Então, só para a gente pensar, né? Quando a gente tem uma lesão, essa lesão ela pode ter diferentes causas. Então, como vocês estão vendo aí no slide, ó, pode ser uma causa exógena, ou uma causa ambiental, né? Uma causa externa. Pode ser uma causa endógena ou uma causa interna, né? Que o próprio organismo é o responsável por aquela lesão. A gente pode pensar também em uma outra categoria, né? Uma outra classificação, que é em relação aos agentes lesivos, né? Então, qual é o agente que está causando aquela lesão? Se a gente pensar no agente externo, um vírus, uma bactéria, um acidente, um trauma. Se a gente pensar no sistema interno, de repente, assim, uma doença autoimune, né? Ou as formas como o meu corpo reage a um desses antígenos, um desses micro-organismos externos, tá? Bem, quando a causa não é conhecida, né? Então, a gente fala muitas vezes que quando não se sabe muito bem a causa, ela pode ser classificada como criptogenética, então uma alteração genética desconhecida, tá? Que sabe-se assim que pode ter um fundo porque tem uma história familiar, mas não se sabe bem qual é o ponto, vamos dizer assim, a alteração no DNA. Ela pode ser a idiopática, então é que a gente ouve falar muito, né, gente? Uma doença idiopática, eu costumo brincar assim, quando o médico não sabe definir pra gente qual é a causa dessa doença, fala que ela é idiopática, né? É maldade isso, mas só pra gente entender. Então, quando a gente fala que uma doença é idiopática, é porque realmente não consegue determinar qual que é a causa específica, né? Só para a gente pensar, vocês conseguem lembrar qual que é a principal doença que tem essa classificação de idiopática? Tem uma doença que é muito comum para a gente, fisioterapeuta, e que muitas vezes o paciente chega com esse diagnóstico de idiopática. Sabem? Conseguem pensar, lembrar? Paralisia facial ou paralisia de Bell. Muitas vezes o paciente ele chega para a gente e já chega com essa questão realmente da doença ser idiopática, não saber direito qual foi o agente causador, né? Opa! Qual foi o motivo que ocasionou, então, essa doença, tá? Deixa eu só admitir aqui a Alba para a gente poder continuar, tá? Então, só um minutinho. Vai mudar aqui só um pouquinho, gente. Voltamos. Então, as causas exógenas principais, elas estão sendo apresentadas aí na tela para vocês. Então, causas físicas, por exemplo, um trauma, um acidente, uma facada, um tiro. Causas químicas, algum agente químico que está causando a lesão. As biológicas, que são os micro-organismos, ou relacionadas à nutrição. Então, a gente tem uma série de doenças que acontecem que estão relacionadas a fatores nutricionais, né? A gente tem, por exemplo, muitas doenças ligadas com a obesidade, que está ligada a esse fator nutricional alterado e que daí provoca essa doença, tá?
Que mais que a gente tem aqui que a gente pode entender, né, ligado à doença? As causas endógenas, então. Nas causas endógenas, a gente vai ver muito algumas doenças que estão ligadas à nossa herança genética, então a gente sabe disso, né, que a gente tem várias doenças que são doenças genéticas, certo? A gente tem doenças que estão ligadas à resposta imunitária, então a resposta imune do nosso corpo. Então, por exemplo, uma doença autoimune. Eu sempre falo, né, que a imunidade a gente tem sempre uma linha tênue. Opa, tem o áudio ligado. Deixa eu pegar. Meninas, eu vou desligar aqui. Tudo bem. Estamos dando um espirro muito gostoso, tá? Mas vamos lá, pessoal. Então, das causas endógenas, a gente tem as questões genéticas que a gente falou, e aí a gente pensa, por exemplo, né, numa doença síndrome de Down, teve uma alteração genética. Resposta imunitária, então, que eu estava falando, a resposta imunitária, eu sempre falo que a imunidade ela tem um equilíbrio tênue, porque você tem imunidade de menos, você fica suscetível a micro-organismos. Então, se a gente pensar assim, por exemplo, a pessoa que é imunodeprimida, né? O paciente imunodeprimido clássico é o paciente com AIDS, certo? Então, se a gente pegar o imunodeprimido, ele vai ter maior suscetibilidade a ser atacado por micro-organismos. Já a pessoa que tem imunidade demais, ele vai ter um outro problema, que é, por exemplo, a pessoa que tem a doença autoimune. Porque a doença autoimune é o quê? É uma reação do nosso corpo contra nós mesmos, né? A gente passa a produzir um anticorpo tal que ataca o nosso próprio organismo, tá? E o último fator que está ali listado, gente, e que tem uma importância muito grande no desencadear de doenças são os fatores emocionais. Então, cada vez mais a gente vê as questões das doenças psicossomáticas, das doenças que têm fundo emocional, ou até das doenças mesmo que trazem, né, a característica de depressão, ansiedade, e que vão causando malefícios para o organismo, tá? Então, só para a gente entender, tá bom? Aqui a gente falou das causas exógenas, externas, e aqui as causas endógenas ou internas, tá? E aí também, pessoal, quando a gente fala em doença, né, a gente tem que lembrar que a gente tem, né, uma substância que faz parte da nossa vida, que é muito importante para as nossas reações orgânicas, que é o oxigênio, né? A gente viu, né, nas aulas que a gente falou de fisiologia do exercício, a gente viu a importância que o oxigênio tem para a nutrição, por exemplo, dos músculos, né, de todos os tecidos. Mas também, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, que o oxigênio, se ele tiver, né, alguns tipos de combinação, ele também provoca danos na nossa vida, que são os danos oxidativos que a gente fala, tá? Ou seja, quando a gente tem o tal do radical livre. Então, algumas vezes a gente pensa, né, o oxigênio ele é muito importante, sim, claro, né, isso eu tenho bem claro na minha vida, mas em alguns momentos podem acontecer reações indesejadas, que são essas reações relacionadas aos radicais livres. Então, ó, só para a gente entender isso aqui, né? Olha, tá aqui na tela, né? A importância do O2. Então, o O2 é importante, ele faz parte da nossa respiração pulmonar, né? O ar entra e sai, então entra oxigênio, sai gás carbônico, e da respiração celular. Lembra a respiração celular, pessoal? Aquele metabolismo aeróbio, né, que a gente viu lá na aula passada, esse metabolismo aeróbio que acontece dentro da mitocôndria, depende justamente do quê? Depende do oxigênio, né? Depende do oxigênio, é isso aqui que a gente tem. Então, quando a gente tem isso, a gente pensa o seguinte, né, que o oxigênio ele vai ser importante para a fosforilação oxidativa, a cadeia de transporte do elétron, o oxigênio como receptor do elétron, a questão do equilíbrio eletronegativo, o bombeamento de hidrogênio para o espaço intramembrana, a síntese de ATP, a produção de ATP.
Então, tudo isso, né, o oxigênio faz parte, o oxigênio é importante, tá? Mas, pessoal, o que que pode acontecer? Aqui está só ilustrando, né, essa parte do metabolismo e a mitocôndria. O que que pode acontecer? Em algumas situações, esse oxigênio, ele fica assim, porque o O2 clássico, ele é assim, não é? Ó, já até falei, não é O2, tem uma molécula de oxigênio combinada com a outra. Quando ela está combinada, ele fica estável, ok. O problema, gente, esse oxigênio, opa, ele fica assim, sozinho. Quando ele está sozinho, a gente fala que a gente tem um radical livre. Então, radical é esse menuzinho do oxigênio. E aí, se esse radical fica livre, o que que ele faz? Ele vai ter uma tendência a se grudar em outras partes do nosso corpo que não seria parte assim desse metabolismo que a gente viu aqui. Então ele tende a grudar na membrana plasmática da célula, ele tende a grudar na membrana plasmática do núcleo que está dentro da célula. E quando ele faz isso, o que que ele provoca? Ele provoca lesão na célula, lesão no núcleo, e isso causa doenças também, tá? Até uma das teorias do envelhecimento é justamente diz respeito a essa questão dos danos repetitivos pelos radicais livres, tá? Então, só para ilustrar que são fatores que a gente tem que também vão estar ligados às doenças que podem atingir o nosso corpo, tá? Bem, pensando então, né, nessas questões todas, a gente tem problema se a gente não tiver oxigênio? Tem. E o problema que a gente tem são as chamadas hipóxias e anóxias. Hipóxia, gente, se a gente pegar a definição clássica, ó, a redução do fornecimento de oxigênio para a célula. Anóxia é a interrupção do fornecimento de oxigênio para a célula. Então, é uma questão, né, que é de definição. A gente acaba que usa muito hipóxia, né, como sinônimo de anóxia, como esse entendimento, mas de qualquer forma o que aconteceu, gente? Ou reduziu ou interrompeu. Quando interrompe ou reduz, o que vai acontecer, tá? Então, como a gente pode ver ali na listinha, ó, diminuição da utilização do ATP, inibição da síntese proteica, aceleração da glicólise, que é aquele metabolismo anaeróbio, sem oxigênio, tá? A liberação do HIF, que é um fator que é indutor da hipóxia, ativação de transcrição, genes de resistência à hipóxia e lesões reversíveis ou irreversíveis. Então, quando começa esse processo de hipóxia, claro que o nosso organismo vai reagir, né? Então, vai reagir tentando combater essa hipóxia que está acontecendo. Tanto que, assim, gente, uma das primeiras reações que a gente tem quando a pessoa tem um AVC, quando tem um infarto, que é um caso de hipóxia, é justamente fazer vasodilatação naquele vaso que entupiu. Então, se a gente tiver lá, né, a gente já falou do AVC, que pode ter, né, uma plaquinha de gordura, a gente comentou um pouquinho das coronárias, a gente falou que pode ter essas coronárias entupidas, e quando isso acontece, o que que a gente tem? A primeira reação é uma vasodilatação, então o corpo tenta reagir. Só que dependendo da célula que foi atingida, a gente vai poder ter lesões reversíveis ou lesões irreversíveis, tá? Então, por exemplo, se a gente pensa numa lesão reversível, né? A gente vai ter como reação uma estimulação à respiração anaeróbia, isso aumenta o ácido lático e diminui o pH intracelular. Tem células do nosso corpo que reagem muito bem a isso, sobrevivem a esse processo. Agora, a gente tem células que não toleram essa produção anaeróbia, por exemplo, o neurônio. O neurônio ele já não reage bem a essas questões, tá? Também, uma outra reação que pode ter é alterar a permeabilidade da membrana, aumentar a concentração de água, a retenção de sódio, né, o transporte de sódio para a célula também e aumentar esse gasto de ATP, tá? Então, algumas células vão reagir dessa forma e vão suportar bem, outras vão suportar pouco. E diminuição da síntese celular e condensação da cromatina e diminuição da transcrição.
Isso daqui está acontecendo no núcleo, então aquelas funções habituais da célula diminuem, tá? Todas as células do nosso organismo tendem a reagir mais ou menos dessa forma, inclusive diminuir a sua função, né, quando está passando por esse processo. Só que, como eu disse para vocês, algumas células vão tolerar mais isso, outras células vão tolerar menos, tá? E aí a gente tem células, né, muito resistentes e a gente tem células pouco resistentes. Células pouco resistentes, neurônio e músculo estriado cardíaco. Então, justamente aqueles problemas ligados, né, ao AVE, a paralisia cerebral também, né, porque muitas vezes a causa da paralisia cerebral foi hipóxia, e ao infarto, tá? Então, para a gente ilustrar, ó, cessada a hipóxia, né, é importante isso, que o tratamento seja rápido. Você pode ter uma lesão reversível, tá? Agora, se persiste a hipóxia, essa lesão ela vai se acentuando, leva a essa lesão irreversível e consequente morte celular. E daí vem outro problema, né, pessoal, que a gente já comentou também aqui ao longo das aulas. Quando a gente tem também morte numa célula que tem uma alta capacidade de se dividir de novo, é mais fácil de recuperar, né? Como, por exemplo, a célula epitelial, beleza. Agora, se a gente tem morte de células que não se recuperam, neurônio, célula estriada cardíaca, né? O músculo do coração, não se recupera, não se regenera. Então, vai ser muito mais complicado para esse paciente. Por quê? Porque vão ficar danos, provavelmente com sequelas persistentes, tá? E aqui aquela outra questão que eu falei para vocês dos radicais livres, né? Que é essa questão da gente ter esse oxigênio que tá com espaço vazio, tá bom? Então, se vocês olharem nessa primeira figurinha, ó, aqui a gente tem uma molécula estável, né? Tá vendo que tá o parzinho ali, ó, roxinho com roxinho, vermelhinho com vermelhinho. Nessa outra aqui, pessoal, a gente não tem uma molécula estável, a gente tem uma molécula instável, tá vendo? Ó, roxinho, roxinho, vermelhinho e um espaço em branco. Então, esse espaço em branco aqui, isso vai ser o radical livre. E como eu citei para vocês, reforçando, esse radical livre, ele tende a se aderir a outras células, porque tudo que a gente quer na vida é ter um par, não é? A gente não gosta de ser solteiro, né? O oxigênio é assim, ele não gosta de ser solteiro. Tudo que ele quer ter na vida dele é um parceiro ali para ficar junto com ele. Então, isso às vezes acontece, né, gente? O que vai acontecer? Você pega, né? E na falta de um outro oxigênio, você vai lá e se junta com um, se junta com outro, mas isso acaba não dando certo, né? Então, realmente é isso. Olha só, vamos acompanhar aqui do lado. Então, a gente pode ter essas espécies reativas de oxigênio com esses elétrons não pareados que reagem com outras moléculas, tá? Isso vai causando cada vez mais radicais livres e desestabilização dessas moléculas. A gente pode ter ação, né, de espécies antioxidantes, que são espécies que justamente vai tentar o quê, gente? Trazer esse equilíbrio. Então, a gente tem vários antioxidantes, né, que tem essa capacidade, muitas vezes, ó, de perder elétrons e impede a formação de radicais livres. Então, não sei se vocês lembram, mas vinho tinto, né, suco de uva integral, vegetais de folha verde escura são alimentos antioxidantes. O que esse alimento faz? Ele tem uma grande capacidade de estabilizar essa molécula desestabilizada e assim evitar, né, os danos maiores, tá? Bem, qual é a relação com a patologia, então, né? O benefício é que ajuda no combate de patógenos, tá? E quando a gente pensa, né, esses radicais, eles podem ter essa tendência a se aderir, por exemplo, à membrana da bactéria e tudo mais, e destruir a bactéria. E mas a gente tem os danos internos, né? Então, por exemplo, pessoal, mesmo quando a gente passou pela hipóxia, né? Quando vai acontecendo a reperfusão após a hipóxia, aquele momento de recuperação da hipóxia, a gente pode ter muita formação do radical livre e um agravamento da lesão.
Então, só para a gente entender que é um equilíbrio instável, né? A gente tem a necessidade do oxigênio, a gente vive com ele, a gente produz radical livre o tempo todo, mas na lesão isso pode aumentar muito, especialmente nas lesões por hipóxia, por anóxia. E aí, então, quando volta a perfundir o sangue ali, a gente pode ter uma complicação a mais para essa lesão, tá? Mas entendam isso, gente, assim, já fazendo um gancho com a respiratória, né? Quando a gente fala em suplementação de O2, uso do oxigênio suplementar lá no paciente que está internado, tem que ter muito cuidado porque já está provado que o oxigênio suplementar em excesso aumenta essa quantidade de radical livre. Então, aumentando essa quantidade, pode aumentar a lesão do paciente, tá? Mas a gente vai chegar nesse ponto na aula que a gente falar de respiratório, tá bom? Bem, e as lesões irreversíveis? Então, quando chega o ponto, né, que a lesão ficou irreversível, é que a gente já tem a morte celular, geralmente uma desestabilização bem grande da membrana plasmática, né? Então, aquela membrana plasmática, bilipídica, ela é destruída e com isso ela perde a propriedade dela de proteger a célula, de envolver a célula, tá? Também pode acontecer a lesão na mitocôndria, chama desestabilização da mitocôndria, e a gente já aprendeu, né, que a mitocôndria é uma das principais organelas para manter a célula viva. Por quê? Porque é lá que acontece a respiração celular, a produção de ATP, né, o uso do O2. E também tem a questão de liberação do conteúdo do lisossomo. O lisossomo, não sei se vocês lembram, mas são aquelas organelas que têm muita enzima digestiva dentro dela. Então, a minha célula está aqui bonitinha, se entra um vírus, a primeira tendência que tem é desse vírus ser englobado pelo lisossomo e aí ser destruído, né, digerido por ele. Não só vírus, outras substâncias, outros micro-organismos. Só que quando a gente tem, né, essa lesão, esse dano que começou com a hipóxia, era reversível, mas a hipóxia permaneceu, a gente pode ter a ruptura dessa membrana, né, dos lisossomos, e aí cai esse material que é digestivo dentro da célula. E isso vai fazer o quê, gente? Vai destruir a célula por dentro, tá? Então, tudo isso pode acontecer, assim como pode acontecer lesões no núcleo da célula. E vocês sabem, né, que uma célula sem núcleo é uma célula morta, né? Uma célula que não consegue continuar viável, tá bom? Então, só para a gente entender esse mecanismo de lesão. E é isso que vai acontecer, pessoal, como eu já destaquei para vocês, no AVE, no infarto, na paralisia cerebral ou qualquer outra lesão que a gente pensar que envolve, né, essas questões de oxigenação dos tecidos, tá? Então, aqui a gente falou agora das lesões por hipóxia. Aqui uma outra lesão que a gente pode ter, que são as respostas imunitárias, né? Então, para a gente entender como é que funciona, isso aqui é só uma pincelada, tá? Sobre o sistema imunológico. Então, olha só, pessoal, a gente tem uma imunidade que é uma imunidade adquirida ou humoral, tá? Essa imunidade adquirida é aquela que a gente fez assim, ó. Eu estou vivendo a minha vida, eu entrei em contato com um micro-organismo e daí o meu corpo produz anticorpos, tá? Que vão reagir a esse micro-organismo. E aí, gente, esse anticorpo, né, depois que passou a infecção, ele fica guardadinho, essa memória fica guardadinha nas nossas células, e se um dia eu entrar em contato de novo com esse micro-organismo, eu pego e faço o quê? Eu pego e ativo a resposta de defesa, tá? Então, para várias doenças, a gente adquire imunidade. Às vezes a gente adquire imunidade porque a gente entrou em contato com a doença, às vezes a gente adquire imunidade porque a gente tomou a vacina. E a vacina tem justamente o quê? A vacina ela tem o vírus atenuado, ela tem o micro-organismo atenuado.
Eventualmente, pessoal, a gente vai ter proteções mais perpétuas, assim, mais duradouras, e às vezes a gente tem proteções menos duradouras. Então, por exemplo, a paralisia infantil, a poliomielite, né? Lá na infância a gente toma vacina do Zé Gotinha, a gente desenvolve essa proteção, né, essa resposta humoral adquirida para esse micro-organismo que causa pólio. Beleza, tá? Vivo a minha vida. Na infância, geralmente a gente repete a dose de pólio 3 vezes. Aí, hoje, se eu entrar em contato com esse micro-organismo, pessoal, a menos que tenha algum problema muito sério, né, de alguma falha, assim, raríssima, a gente volta a apresentar problema de poliomielite. Mas, em 99,99% dos casos, eu estou protegido, certo? É diferente da gripe. A gripe já acontece o quê? Você vai lá todo ano e toma vacina, não é? Por que você vai lá todo ano e toma vacina? Porque você tem uma resposta adquirida, mas que vai ter uma duração muito pequena. E isso está muito mais ligado à capacidade do vírus da gripe de se modificar. Então, todo ano ele vem diferente um pouquinho, todo ano a gente tem que tomar uma vacina diferente para dando para a gente essa proteção, né? Na verdade, pessoal, teoricamente eu não pego a mesma gripe 2 vezes, né? Não pego aquela igualzinha, mas existe tanto subtipo que eu fico exposto. Ah, e o coronavírus? O coronavírus a gente ainda não sabe. Então, até hoje, a gente não tem uma resposta certa, né? Tanto que a vacina está sendo desenvolvida, mas não tem um estudo que afirme qual vai ser realmente a relação nossa com essa vacina. A gente viu, né? Ontem saiu um estudo de uma das farmacêuticas que estão desenvolvendo que já tem uma vacina com 94,5% de eficiência, né? Mas assim, será que esse vírus vai mudar? Será que não vai mudar? E as pessoas que já tiveram a doença, pessoal, a gente não tem certeza, as pesquisas ainda não mostram, eu vejo, atualizo isso quase que diariamente, não tem pesquisa que mostra pra gente que essa pessoa já tem uma imunidade definitiva para o coronavírus, para a Covid-19. Então, pode ser, né, que as pessoas fiquem com essa imunidade ou não. Aí você fala assim, professora, mas quem já teve Covid vai precisar tomar vacina? A gente não sabe, pessoal. Então, assim, ainda é tudo muito certo, né? Ai, quem já teve Covid pode pegar Covid de novo? A gente também não sabe. Tem alguns relatos no mundo de uns casos que parece reinfecção, mas às vezes o próprio estudo dessa reinfecção às vezes identifica que na verdade esse paciente não reinfectou, mas ele continuou desde aquele dia, daquela vez que ele teve, ele continuou com IgM reativo, tá? Já vou falar do IgG e do IgM. Que o IgM, ele indica pra gente o seguinte, que a doença está ativa, tá? Aí você fala assim, professora, se eu tô com IgM ativo, eu tô transmitindo? Também a gente não sabe ainda por quanto tempo que transmite, tá? Então, aproveitando que a gente está falando disso, gente, e de resposta, né, imunológica, quando a gente tem, guarda isso aqui, tá? Quando a gente tem uma doença ativa, a gente tem uma imunoglobulina M, IgM, tá? Então, a IgM ela vai estar positiva. Então, se eu tiver uma doença ativa, significa que eu vou lá fazer um exame e no meu exame vai aparecer que eu tenho IgM positivo, tá? Então, vamos lá. Você pegou, você teve sintoma, teve contato com alguém com Covid, aí você foi lá fazer o teste e aí seu teste chega com IgM positivo. Significa o quê? Que você está com a doença ativa, tá? Significa literalmente que eu estou transmitindo a doença? Para o Covid, a gente ainda não sabe por quanto tempo eu transmito essa doença. Especula-se que você transmita a doença por 7 dias, especula-se que você transmita essa doença por 14 dias, tá?
especula-se que você transmite essa doença enquanto o seu IgM estiver positivo. Então, não bateram o martelo ainda em relação a isso, tá bom? A outra imunoglobulina que a gente estuda, gente, é a IgG, tá? Quando a gente fala que a IgG, o IgG, ele tá positivo, significa o quê? Que você já pegou essa doença, tá? E que agora você tem isso aqui, ó, imunidade adquirida a essa doença. Então, IgG significa que a doença não está ativa, mas você tem anticorpos. Entenderam? É importante entender isso, a gente não sabe se vai cair ou em que contexto vai cair, né, essas questões relacionadas à Covid, mas acho que já é interessante a gente, já que está falando de resposta imunológica, a gente fazer essas colocações, tá? Então, pessoal, isso aqui que é o que a gente sabe hoje, né? Só vou falar rapidamente o que aconteceu comigo. Eu tive Covid, tá? Já foi em junho. E aí apareceu no teste lá, primeiro no PCR, que o PCR é aquele teste que faz com o cotonete no nariz, tá? Então apareceu um PCR positivo. O que é o PCR? É uma proteína reagente, tá? Então tinha uma proteína reagente de COVID nas minhas secreções, isso foi detectado. O PCR positivo significa o quê? Estou com COVID e faz pouco tempo que eu estou com COVID. O PCR ele aparece positivo do primeiro dia até 3 a 7 dias depois que você está doente, tá? Pro COVID, pessoal, tudo isso pro COVID, tá bom? Beleza, apareceu o PCR positivo, eu tive a doença, eu tive sintomas durante 21 dias, tá? 21 dias de sintoma. Foram sintomas leves, tudo, beleza, tranquilo. Aí passou esses 21 dias, eu fui fazer o teste. Quando eu fiz o teste sorológico, que é o IgG e IgM, é o teste de sangue. Aí apareceu exatamente isso aqui que está escrito, ó, IgG e IgM positivo. Beleza. Daí eu fico assim, né? Eu não tenho mais sintoma, mas será que eu tô com a doença ativa? A priori, não tenho mais sintomas. Pô, mas meu IgM está positivo. Entenderam por que a Covid tem essas nuances, essas dificuldades, que a gente não consegue bater o martelo, né? Aí, beleza, passou mais um tempo, passou mais. Quando eu cheguei com 30 dias, então, ó, eu fiz com 21 dias, depois eu fiz com 30 dias. Quando eu cheguei a 30 dias, depois que eu tive o PCR positivo, fiz de novo, IgM e IgG positivo. Então, mais um tempo. Aí, depois de tudo isso, eu fiz novamente com 3 meses. Deixa eu só pensar, junho, julho, agosto, setembro. Isso, agora em setembro eu fiz de novo com mais ou menos 90 dias. Aí, nesse último teste que eu fiz, pessoal, apareceu só IgG positivo, IgM negativo. Então, beleza, meu IgM ficou negativo, né? Que era essa questão da doença estar ativa, e meu IgG está positivo. Então, o que significa isso? Então, vou colocar aqui em cima, ó. Eu tenho IgM negativo hoje, tá? E IgG positivo. A caneta não tá boa, mas vamos lá. O que significa isso, gente? Significa que eu tive Covid, eu não tenho a doença ativa, e eu tenho imunidade a ela. Agora a questão é, por quanto tempo vai ter? Mesmo com imunidade, vou pegar de novo, não vou ter sintoma, vou transmitir? Isso a gente não sabe, tá bom? Vocês querem fazer alguma pergunta em relação a isso, gente? Se quiserem abrir o microfone e escrever, só para ver se vocês entenderam direitinho. Como eu disse para vocês, a gente não sabe, né? Se isso vai cair na prova, como vai cair, mas se cair, a gente tem que ter um entendimento dessas reações, tá?
Tá, pode falar, Jéssica. Professora, eu queria saber se mesmo com o IgG negativo e o IgM positivo, a pessoa pode continuar sentindo os sintomas. Ah, não, o contrário, né? Com o IgM negativo, sem doença ativa, e o IgG positivo, isso, Aham. pode. Então, o que está acontecendo também, além de tudo isso, né? Tem pessoas, pessoal, que estão tendo. Ai, a caneta está muito ruinzinha, mas só para ilustrar aqui, ó. Estão tendo sequelas, tá? Então, tem pessoas que estão ficando com sequelas. O que vai acontecer? As pessoas que têm sequelas, o que a gente acha, né? O que se sabe, mais ou menos? Que essas pessoas, então, elas tiveram lesões mais definitivas, né? Eu, por exemplo, eu perdi o olfato e perdi o paladar, né? E, pessoal, eu fiquei 30 dias sem olfato e sem paladar. Aí depois que foi voltando, né? Só que enquanto isso eu ainda tinha o IgG+, e o IgM+. Agora eu já vi relatos de pessoas que passou mais tempo, que fez o teste de novo, e que daí tem esse caso aqui, né, que a gente colocou aqui em cima, e que essas pessoas continuam tendo, por exemplo, perda do paladar ou perda do olfato. Então aí já é sequela, aí já ficou lesão, e essa lesão vai demorar mais tempo. O que a gente sabe? Quanto mais grave for o quadro que essa pessoa teve de Covid, maiores as chances de ter sequela e de carregar essas sequelas. A gente vê, né? Eu atendo com os alunos no hospital, sequelas respiratórias, pessoas com dispneias severas, com limitação ao exercício, com perda da capacidade de andar, perda de capacidade de realizar atividade de vida diária, e aí são sequelas que ficam mesmo, tá? Agora, sintomas, pode ser que tenha, assim, sintomas de gripe, né? Sintoma de resfriado, pode até ser que tenha, porque assim, é muito incerto ainda, tá bom? Tá Mas bom, pode ter, obrigada. imagina. A Cássia perguntou, o PCR positivo é sempre de 3 a 7 dias. Isso, Cássia, assim, a gente fala isso, né? Eu tenho amigos que trabalham na Anvisa, farmacêuticos que trabalham com o teste e fala, né, que na teoria é assim. Ah, existem algumas discrepâncias? Existem, tá? Então, assim, às vezes a gente vai chegar lá e vai ter que não. Só para ilustrar o meu caso, né? Quando eu estava com 21 dias, eu tinha que voltar a trabalhar, tá? Aí foi quando eu fiz, como eu disse para vocês aqui, ó, o IgG e o IgM deram positivo. Aí lá na empresa que eu trabalho, me pediram para fazer o PCR de novo. O PCR estava negativo. Então, com 21 dias, eu ainda tinha sintomas leves, mas meu PCR era negativo. Então, o que se especula, pessoal? Que esse PCR positivo é o que indica se você está transmitindo a doença ou não. Então, já está sendo aceito isso por alguns médicos, por alguns protocolos de tratamento. E se o seu PCR é negativo com 7 dias, mesmo que você tenha IgM positivo, mesmo que você tenha sintoma, você não transmite mais. Então, não sei se vocês já viram, né? Antes a gente estava ficando afastado do trabalho obrigatoriamente 14 dias, ficando isolado. Atualmente, isso tem mudado para algumas empresas, alguns tratamentos, alguns médicos, que está deixando afastado 7 dias. Daí repete o PCR. PCR negativo, você pode sair do isolamento. Entenderam? Mas assim, Cássia, é bem complicada essa questão, porque teoricamente, sim, teoricamente vai ser entre 3 e 7 dias ali, né? Do primeiro até 3 a 7 dias, tá? Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Bem, então só para a gente entender, né? As respostas que a gente tem da imunidade, né? Essa imunidade adquirida que eu disse para vocês. A gente tem a ação do sistema complemento aqui, que é outra, que é uma imunidade inata, tá? Essa aqui está muito relacionada ao macrófago, vamos falar assim, lembra do macrófago? Ele identificou a célula ali que é estranha, ele vai lá e fagocita essa célula
tá? E ativa a cascata de reações. E a gente tem questões de citotoxicidade que pode aparecer também, que está mais relacionada a uma imunidade adquirida dentro da célula, tá? Então, que é intermediada pelas perforinas, que são moléculas que vão intermediar, ou que pode levar à apoptose. Então, às vezes a pessoa ficou doente, né? O corpo reagiu, beleza, tudo tranquilo. Às vezes a pessoa ficou doente e após essa doença, ela ainda desenvolve lesões subsequentes. E essas lesões subsequentes podem estar ligadas a essa apoptose, que é essa morte celular que se deu por esse ataque, tá? Bem, vou continuar aqui, qualquer coisa vocês me falam, tá, pessoal? Tô indo mais direto, que são as partes mais importantes, mas tô aqui para tirar as dúvidas, tá? Então, a gente pode ter respostas localizadas ou sistêmicas. As respostas tissular inespecíficas vão receber o nome de inflamação. A gente vai falar um pouquinho especificamente de inflamação. E as respostas sistêmicas, elas vão ser uma série de reações, né, ou um conjunto de reações que vão estar caracterizadas por mudança no padrão da síntese proteica do fígado, efeito metabólico decorrente da liberação de hormônios na suprarrenal e na hipófise, alteração no centro termorregulador. Opa, estamos aí? Qualquer coisa me avisem. Parece que deu um pequeno probleminha aqui. Era só um pouquinho. Isso. Acho que agora está tudo ok. Modulação da sensação dolorosa e modificações na resposta imune. Então, pessoal, a gente tem uma inflamação local, mas a gente pode ter alterações em todo o nosso organismo decorrente de uma determinada doença, de uma determinada situação, tá? Então, o que a gente está querendo dizer aqui, ilustrar aqui é isso, tá? Bem, diversas forças, então, pode agir para provocar doença na gente, né? Aqui falando de algumas delas, a gente citou um pouquinho ali no começo da aula, então vamos reforçar. Então, a gente pode ter agentes físicos que causam lesões, como, por exemplo, forças mecânicas, variação de pressão atmosférica, variação de temperatura, eletricidade, radiação, ondas sonoras, tá? E aqui só para a gente ilustrar, tá, pessoal? Tá ilustrado. Então, a força mecânica, tá? Então, forças mecânicas pode ser o trauma, uma lesão traumática. Por exemplo, uma abrasão nas células da pele, né? A pessoa às vezes faz lá um tratamento ou faz um tipo de lesão por abrasão. Abrasão é fricção, tá? Lacerações, né? Que rasga o tecido, contusão, que muitas vezes é a pancada fechada, né? Que aparece, por exemplo, aqui. Perfurações, incisões e fraturas. Então, tudo isso está ligado às forças mecânicas, tá? As lesões por pressão atmosférica. Então, vou passar rapidinho, que é só para ilustrar. Então, por exemplo, a gente pode ter diminuição com a tensão de oxigênio alterada, né? Diminuição da pressão atmosférica, tensão do O2 alterada e leva a condições de hipóxia, tá? E a gente pode ter aumento da pressão atmosférica, por exemplo, quando a gente tem retorno à condição normal, né? Você estava numa condição de alta pressão e daí você volta para aquela pressão normal, que é muito caracterizado dos acidentes por mergulho. Então, quando a gente tem a síndrome da descompressão no mergulho, ou a formação de bolhas. Ou variações abruptas, explosões que podem acontecer nos órgãos ocos. Por exemplo, quando a gente está num avião ou coisa assim, você tem uma variação muito brusca, você pode ter, por exemplo, perfuração do tímpano, né, para falar das lesões mais leves, tá? Também aqui, falando, né, a temperatura vai ser um agente externo causador de lesão. A baixa temperatura causa, né, as lesões por hipóxia, muitas vezes, então tem uma vasoconstrição muito grande, né, porque aqueles vasos ficam extremamente contraídos para o sangue ser direcionado para o centro, para os órgãos vitais. Tem hipóxia e lesão degenerativa, lesões endoteliais com edema, congelamento de água no interior da célula, e tudo isso, então, pode levar à morte celular, tá? Lembrando que a hipotermia, pessoal,
nossa, hipotermia central, né? Você ter hipotermia, você tem que ter uma temperatura menor que 35 graus quando a gente mede pelo termômetro, e isso pode levar à morte por falência respiratória, cardiorrespiratória, tá? Então, baixas temperaturas, aqui tem uma lesão, ó, que é uma necrose por conta de baixa temperatura. Altas temperaturas também causam lesões? Sim. Daí na alta temperatura, na queimadura é um pouquinho diferente, né? A gente costuma ter um edema com aumento da permeabilidade vascular, vasodilatação, lesão direta da parede do vaso com hemorragia, trombose, isquemia. A morte celular por desnaturação proteica, então todo mundo já deve ter ouvido falar disso, né? Que se a temperatura do nosso organismo ultrapassa uma certa temperatura, né? Ou a temperatura ali de parte do seu corpo passar desse ponto, que é um ponto de 55 graus, as suas proteínas desnaturam, ou seja, elas perdem a forma, né? Quebra a molécula, tá? E aí isso tudo, então, prejudica, né? Possivelmente causa lesões. Inclusive, gente, processos de cicatrização, onde a gente tem resposta inflamatória, com aumento da temperatura local. Agora, para a gente caracterizar bem, hipertermia maligna é maior que 40 graus, tá? Curiosidade, né? Febre. Febre é o quê? Febre é temperatura maior que 37,9 graus, tá? Então, alguns lugares falam 37,5, mas a gente tem mais essa 37,8 como limite antes da febre, a partir de 37,9, febre. Aqui também as lesões por radiação, que pode acontecer, tanto pela inalação ou pela ingestão, né, de produtos radioativos. Não sei se vocês lembram, né, há muito tempo teve um acidente com o Césio 137 em Goiânia, teve um acidente de Chernobyl, onde as pessoas, eles inalaram, né, esse produto e acabaram causando uma série de lesões, né. Exposição a radiações para fins terapêuticos ou diagnósticos, então exame de raio-x, de tomografia, ou a radioterapia, quando a gente pensa do exame de câncer, do tratamento do câncer, quando faz a radioterapia, você está expondo aquela célula e o seu organismo à radiação, tá? Contato acidental, bombas nucleares. O mecanismo, né? Então, a radiação ela tem uma ação direta sobre macromoléculas e indiretas na produção de radicais livres. Então, aquela questão que a gente vinha falando. E aí a gente pode ter alterações agudas que vão da degeneração até a necrose das células, evoluindo depois para questões crônicas e tardias, e alterações vasculares, com edema, hemorragia e trombos, tá? Se vocês não assistiram ainda, pessoal, tem uma série na HBO que chama Chernobyl, que é bem legal, mas só pode assistir depois que passar a prova, tá? Não dá para ficar assistindo série nesse momento, nessa altura do campeonato, não, tá? Mas que traz bem essas questões das lesões, assim, é bem legal. Bem, agentes biológicos, né? Micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, parasitas também são esses agentes biológicos, né? Tem vários tipos de parasitas diferentes, tá bom? Então, aqui para a gente chamar a atenção do vírus, né? E daí eu vou chamar a atenção do vírus de novo, por conta dessa questão do Covid, né, pessoal? E como é que acontece, então, o vírus, né? Então, o vírus ele vai chegar em contato com a célula aqui, ele vai entrar em contato com a superfície externa da célula. Aí ele se liga, então os vírus eles vão ter essa capacidade de se ligar a alguns receptores, e quando ele se liga a esse receptor, eles entram para dentro da célula, tá? Então, quando ele entra para dentro da célula, pessoal, tá escrito aqui embaixo, ó, ele corrompe o metabolismo celular, tá? Então, ele gera uma lesão ali, uma alteração do DNA, uma alteração na mitocôndria e altera esse funcionamento celular. Isso pode levar, né, a problemas de resposta imunológica a pessoa vai reagir, né? Então, por exemplo, se eu tenho um anticorpo ali para aquele vírus, eu reajo, eu tenho a minha resposta imunológica, beleza? E eu também posso não ter essa reação imunológica tão boa e daí eu ter, né, as infecções líticas agudas ou as infecções latentes que vão permanecer ali com a pessoa e tardiamente ela vai manifestar sintomas.
mas o vírus age assim e ele costuma alterar o DNA das células. E aí, quando ele altera esse DNA das células, ele pode, então, vir a trazer realmente essa lesão celular, né? E é isso, por exemplo, que o coronavírus faz. Então, ele vai lá, ele age, por exemplo, nas células do nariz aqui, que são receptores de dor, e lesiona essas células. Elas agem lá em regiões do pulmão e vão lesionando as células pulmonares. E a gente viu, né, pessoal, tá vendo, na verdade, que ele pode agir em diversas células. Então, já tem pesquisas que mostram que ele age no coração, então, principalmente pulmão e coração, que ele age em neurônios, em células nervosas, e aí as consequências disso a gente vem acompanhando ao longo desses tempos. Ele modifica toda a resposta do nosso organismo em relação a processo inflamatório. Então, o COVID, ele tem uma capacidade de produzir uma resposta inflamatória sistêmica do nosso corpo. O nosso corpo todo se inflama, tá? Vamos dizer assim, entra o processo inflamatório. E ele também, pessoal, tem uma capacidade de facilitar uma resposta de coagulação. Então, vai ter realmente um aumento da coagulação do sangue. E essa coagulação excessiva pode favorecer, por exemplo, a formação de trombose, TVP, né? A formação de trombos no cérebro, AVC, de trombos no pulmão, tromboembolismo pulmonar, trombos no coração, infarto agudo do miocárdio e nos outros órgãos também, né? Algumas pesquisas ainda estão sendo realizadas. A gente sempre destaca pulmão e coração, mas a gente sabe que tem todo esse processo acontecendo. Tanto que hoje, tratamento para COVID vai ser o quê, pessoal, que tem, né, alguma comprovação, tá? Então, o tratamento vai ser o uso de antibiótico, está sendo preconizado, a azitromicina. Daí você fala assim, professora, é um vírus, por que usa antibiótico? Porque o seu pulmão está enfraquecido, a sua resposta imunológica está enfraquecida. Então, toma um antibiótico, pessoal, para prevenir uma infecção bacteriana, entenderam? Não é que a azitromicina, o antibiótico, vai agir no vírus da COVID, mas é para prevenir essa infecção bacteriana, tá? Bem, a outra medicação que toma é o corticoide, que é um anti-inflamatório não hormonal. E por que toma o corticoide? Porque eu disse para vocês que o COVID anda cursando com essa infecção sistêmica, tá? Então, para diminuir essas respostas, a inflamação sistêmica, para diminuir essas respostas inflamatórias que podem ser lesivas. E toma-se também o anticoagulante. Então, por que toma anticoagulante? Porque, como eu disse para vocês, esse vírus ele tem essa capacidade de acelerar essa resposta de coagulação, essa cascata que a gente tem de coagulação e provocar múltiplos lugares, né, com aumento de coagulação que pode também piorar o quadro do paciente. Então, esses são os tratamentos que hoje a gente sabe que são tratamentos estudados e que tem alguma pesquisa científica. Eu tenho até dificuldade de comentar com vocês sobre hidroxicloroquina, ivermectina. Eu não sei se tem mais alguma coisa, se é a cloroquina, a anita, né? Eu não me lembro se tem. Por quê, pessoal? Porque a gente não tem evidência científica que dê força para isso, né? Aí você fala assim, professor, e se cair no concurso? Gente, se cair no concurso, muito bom senso na análise da questão, né? Porque eu duvido que caia, mas se cair vai perguntar muito relacionado à comprovação científica, eu acredito. E até o momento não tem comprovação científica, tá? Não vamos entrar aqui no eu acho, tá bom? Porque a gente está aí se preparando para uma prova que cobra ciência. Eu já ouvi pessoas falando, né? Ah, eu tomei e não peguei e tal, todo mundo da minha família pegou. Beleza, gente, mas em relação científica, então a gente fica com o antibiótico, a azitromicina, dessa forma que eu disse para vocês, preventivo de infecção cruzada. A gente fica com o corticoide, que é um anti-inflamatório não hormonal, por conta desse processo inflamatório sistêmico, e a gente fica com os anticoagulantes que vão agir, então, nesse processo de coagulação sistêmica também, tá?
Então, aqui a gente vai já pincelando isso, porque a hora que a gente chegar na parte de respiratória, a gente fala mesmo de fisioterapia, né? E aqui a gente já consegue fechar esses aspectos, tá bom? Bem, a bactéria, então, a bactéria, o que ela faz no nosso organismo, né? Então, a bactéria, pessoal, ela tende a entrar, né, no nosso organismo, e aí ela pode despertar algumas respostas imunitárias, tanto aquela resposta direta, como também a resposta indireta, que é aquela que tem a formação do anticorpo, tá? A resposta direta é o macrófago ir lá e comer essa bactéria, tá? De qualquer forma, pessoal, a depender das reações que ela gera, ela pode gerar um processo inflamatório, né? Que o nosso organismo vai tentar reagir a ela. Aí você pensa assim, professor, inflamação é boa ou é ruim? Gente, a inflamação, a gente vai ver logo mais, é uma resposta natural do nosso corpo a uma lesão. Só que os eventos que acompanham essa resposta inflamatória, eles podem ser tão severos, mas assim, ou tão exagerados, que acabam piorando a lesão, tá? Então é algo bom, mas não é, entende? É por isso que a gente toma anti-inflamatório. É por isso que quando a gente vai fazer fisioterapia, a gente tem condutas anti-inflamatórias, não tem? Como, por exemplo, o uso do gelo, né? Para ficar numa só, tá? E aí, gente, se essa inflamação for muito severa, ela pode, então, lesionar esse tecido. Por outro lado, também, a bactéria, ela tem uma parede celular que é muito estranha para o nosso corpo, e isso vai gerar, né, respostas importantes no nosso organismo, e a depender, esse mecanismo aqui não precisa guardar, pessoal, mas só para ilustrar, tá? A depender da forma como o nosso organismo responde, pode chegar à necrose dos tecidos. Então, a bactéria ele tem esse poder, né, de inflamar, o poder de destruir o tecido. Para a bactéria, o tratamento antibiótico, né? E a gente tem que saber que tipo de bactéria é para a gente ter a melhor resposta do antibiótico para ela. Aí você fala assim, professor, e o que é a bactéria multiresistente? Ou micro-organismo multiresistente? O micro-organismo multiresistente, pessoal, é aquela bactéria que teve, né, então, ela não responde ao antibiótico. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O que o antibiótico faz? Aqui está a bactéria, né? O antibiótico vai lá, ele vai se ligar à parede dessa bactéria e vai destruir essa parede da bactéria. Destruiu a parede da bactéria, né, que é a membrana plasmática da bactéria, a bactéria morre, tá? O que é o micro-organismo multiresistente? Então, o micro-organismo multiresistente, pessoal, ele tem uma capa, vamos dizer assim, uma membrana, uma parede tão diferente que nenhum antibiótico que existe, né, que a gente tem no mercado, consegue penetrar essa parede, consegue destruir essa parede. Então, essa é a bactéria multiresistente. É aquela que é multiresistente por quê? Porque já foram tentados vários antibióticos para tratar ela e não tem. A mais famosa que a gente tem é a KPC, tá? Que é um tipo de Klebsiella. Estou falando dela porque eventualmente pode aparecer na prova, tá, gente? Então, a KPC é um micro-organismo multiresistente. Ainda hoje não existe antibiótico que mate essa célula, tá? A gente às vezes vê surtos de KPC em hospitais que tem aquelas questões que aparecem no jornal das infecções multiresistentes e tudo mais. Talvez no serviço que você trabalha, já trabalhou, já tenha visto isso, né? E a KPC, pessoal, se o paciente sobrevive a ela, ele vive o resto da vida com ela. Então, o paciente que teve KPC uma vez na vida é um paciente que vai ter KPC sempre, tá? Então, quando você chega lá para atender, por exemplo, seu paciente no hospital, tome cuidado, né? Olhe no prontuário dele. Se aparecer lá que ele tem infecção por KPC, você entende, opa, é um micro-organismo multiresistente. Se eu pegar, eu vou carregar ele pro resto da minha vida. E tem pacientes que sobrevivem a ele e vivem com ele, tá?
Eu tenho um paciente lá na HFA, só para ilustrar, que ele está internado lá tem quase 5 anos já completou 5 anos. Ele não teve alta, é uma internação social mesmo, e ele tem KPC desde o primeiro ano que ele está lá, tá? E ele tem essa KPC até hoje, tá joia? Então, só para a gente entender, tá? E depois, falando só para finalizar dos agentes químicos, então a gente tem alguns agentes químicos que também podem causar lesão. Então, por exemplo, substância tóxica ou medicamentosa, né? Vão ter um mecanismo, por exemplo, de ação indireta sobre a célula, sobre o interstício, altera. Ô, gente, peraí, mudou de novo. Voltando. Tá. Altera, né? Promove alteração, degeneração das células, modificações no genoma, pode atingir, né, a vida intrauterina, tem um efeito teratogênico, pode induzir resposta imunológica humoral celular, que pode provocar lesão, tá? Então, os agentes químicos, substâncias tóxicas, né? Se a gente pensar o álcool, as drogas, o cigarro, medicamentos, né? Em geral, pode ter essas ações, tá bom? Tudo bem por enquanto? Ok? Então, tá bom. Pessoal, vamos continuar? Tranquilo? Então, a gente vai entrar agora, né, na outra parte dessa matéria, que é uma parte que fala mais diretamente da inflamação. Essa primeira parte, pessoal, eu fiz questão de chamar bastante atenção por conta do Covid, como eu disse para vocês, né? A inflamação, a gente também vai ter várias características importantes, aqui já vai estar bem ligada ao Covid também, mas muitas vezes as questões de ortopedia, tá? Que a gente vê, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai falar da inflamação, né? O que é a inflamação, o processo inflamatório? Então, vamos entender aqui, peço que vocês acompanhem comigo aqui a leitura, tá bom? Então, o processo inflamatório vai ser uma reação dos vasos sanguíneos que leva ao acúmulo de líquido e leucócito no tecido extracelular, tá? Ela está interligada ao processo de reparo tecidual, ou seja, de cura dessa lesão, e é uma resposta fundamentalmente protetora. Então, o processo inflamatório, gente, ele é uma resposta do nosso corpo a uma lesão. É uma resposta protetora para o nosso organismo. Contudo, todavia, entretanto, alguns efeitos dessa resposta pode ser prejudicial, pode ser exagerado e pode vir a trazer problema. É por isso que a gente toma anti-inflamatório, que a gente na fisioterapia faz, né, usa alguns recursos que são anti-inflamatórios, tá? Então, aqui está mostrando nessa cascatinha aqui, gente, quais são os mecanismos básicos, tá bom? Então, eu queria que vocês acompanhassem aqui comigo, ó. Então, a gente vai ter aqui, né, o mastócito, tá joia? Que é uma fonte mediadora que libera substâncias como histamina e outras substâncias que são pró-inflamatórias. Aqui a gente tem o macrófago. O macrófago, ele age diretamente na eliminação de micro-organismos, de tecido morto ou qualquer coisa que seja estranha para o nosso corpo, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, a gente, né, vendo, né, aqui a eliminação do tecido morto, tá? A liberação do complemento dos mediadores da inflamação e as células que dão origem, então, a todas essas substâncias, tá? Também, pessoal, substâncias importantes que são liberadas no processo inflamatório, o óxido nítrico e as citocinas. O óxido nítrico, particularmente, gente, é uma substância que vocês já podem guardar aí, que é vasodilatadora. Então, faz a dilatação do vaso. E as nossas células vão responder muito assim. Elas vão fazer o quê? O micro-organismo entrou ali, então ocorre uma vasodilatação para que chegue mais macrófago, para que chegue mais mastócito, para que libere mais essas proteínas plasmáticas aqui, que são mediadoras desse processo e que agem até na transformação do monócito em macrófago, então para ter mais macrófago, e que também age na transformação do linfócito, né, nas reações do linfócito que tem defesa imunológica. Então, tudo isso acontece como reações para proteger o nosso organismo.
E aí, pessoal, o que que a gente sente, né? A gente sente os sinais flogísticos. Sinais flogísticos que são sinais da inflamação. Olha só os sinais flogísticos, quem são eles, né? Todo mundo conhece isso aqui, mesmo que não lembrar esse nome, opa, direitinho, mas é o rubor, né, que fica o eritema, fica vermelho, o inchaço ou o edema, o calor, que é o aumento de temperatura local, a dor, por quê? Porque está tendo uma reação ali que está estimulando a, os receptores nervosos, e a perda de função, que a pessoa fica com dificuldade de realizar as atividades, tá? Então, pessoal, essas reações todas foram ocasionadas por essas mudanças vasculares. Então, essas mudanças vasculares que vocês estão vendo aí na tela foram que ocasionaram as alterações ali no vaso sanguíneo, a vasodilatação, a liberação dessas substâncias que estimulam os receptores nervosos e que provocam o edema, o rubor, o calor, a dor e a perda de função, tá? Por que que a gente usa gelo imediatamente após uma lesão, por exemplo? A gente usa gelo imediatamente após uma lesão para combater essas reações aqui do vaso, para que essas reações sejam mais leves, mais controladas e que a gente não tenha um excesso de temperatura, porque a gente já viu que um excesso de temperatura causa lesão. Um excesso de edema, porque o excesso de edema, de inchaço, comprime outras estruturas, provoca lesão. Para que a gente não tenha uma dor insuportável, que a pessoa sofra demais, e que essa perda de função que a pessoa tem seja menor, tá? Então, só para a gente entender, esse é o processo inflamatório, sinais flogísticos. Esse processo inflamatório, essa inflamação, ela pode ser aguda ou pode ser crônica, e dependendo da forma como ela for, ela vai ter características diferentes, tá? Então, vamos lá. Inflamação aguda, né? Então, o que provoca muito inflamação aguda? Tá listado aí, vamos ver, ó. Infecções e toxinas microbianas, agente físico, que a gente viu lá atrás, agentes químicos, necrose, reações imunológicas ou distúrbios de hipersensibilidade, que são as reações alérgicas, e corpos estranhos. Então, tudo isso favorece a ocorrência da lesão aguda, da inflamação aguda, tá? Na inflamação aguda, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma resposta imediata e precoce ao agente nocivo. Então, sei lá, eu cortei, né? Então, agente físico, corte, imediatamente o meu corpo responde a esse corte, né? Então, vai fazer uma série de alterações aqui locais para fazer o quê? Vamos lá, vamos combater, vamos minimizar esse problema aí para a pessoa poder, né, ter uma lesão menor, para poder fechar a ferida, para poder se recuperar, tá? E aí a gente vai ter 3 componentes principais na inflamação aguda. Então, a alteração do calibre do vaso. Pessoal, por que que vaso dilata? Para chegar mais macrófagos, linfócitos, mastócitos, mais mediadores, tá? A alteração da estrutura microvascular, que está relacionada, então, até, por exemplo, a gente tem muito vasinho que fica fechado, né, que não está sendo utilizado, mas que então vai ser utilizado naquele momento. E também a imigração de leucócitos da microcirculação e um acúmulo no foco de lesão. Porque esses leucócitos, né, gente, essas células, elas tendem a sair do vaso e ficar ali fora tentando consertar o problema, tentando reparar o problema, tá? Então, aqui só para ilustrar, isso é uma característica de processo inflamatório, tá? Uma parte aqui da face, uma espinha que está sendo mostrada, que a gente tem essas reações todas, né? E essas reações bem caracterizadas pelo calor, rubor, tumor, quando fala dos ORs, né? Calor, rubor, dor, tumor e alteração funcional, porque, gente, com tudo isso acontecendo, a função normal do seu corpo você perde, né? Você faz o entorse do tornozelo, tudo isso está acontecendo ali no seu tornozelo e você perde a capacidade de andar, por exemplo, tá? Sei lá, você está com uma inflamação no dente, então tudo isso está acontecendo ali dentro da sua boca e você perde sua função de comer, né? Vai ficar mais difícil se alimentar, tá? Aqui, então, para a gente ilustrar as alterações vasculares principais que vão acontecer, vão ser alterações no fluxo, no calibre dos vasos
especialmente, como eu já disse para vocês, eu vou refrisar, porque é isso que mais nos ocupa, né, nas provas de concurso como fisioterapeuta, a vasodilatação, tá? E aqui está a explicação do porquê que a gente usa gelo no começo da lesão, para diminuir essa vasodilatação. A estase sanguínea, a estase, né, dessas substâncias ali, e a marginalização leucocitária, que é essa saída dos leucócitos para fora da célula com esse objetivo de fazer o quê, gente? Tentar consertar, né? Tentar reagir àquela lesão, tá? Então, aqui está ilustrando as alterações vasculares, tá joia? Então, tá passando aqui na primeira figura, peço que vocês prestem atenção, ó, normal, tá joia? A gente tem um equilíbrio entre a pressão hidrostática, né, que é a pressão que leva líquido para fora, e a pressão coloidosmóica, que mantém o líquido dentro do vaso, tá? Quando a gente tem, então, uma lesão, você pode ter uma alteração que chama transudato, onde a gente vai ter um aumento muito grande da saída de líquido do vaso. Então, um aumento muito grande dessa pressão hidrostática. Também a gente vai ter uma diminuição dessas proteínas que estão ali dentro. E o exudato é aqui onde a gente tem extravasamento de líquido de proteína. Pessoal, isso aqui dificilmente cai em provas de concurso para fisioterapia, a diferença de transudato para exudato. Mas aqui, então, vocês já sabem, quando a gente tem o transudato, sai líquido e a gente tem uma menor quantidade de proteína, mas que está ali dentro do vaso. Quando a gente tem o exudato, sai líquido e sai proteína junto, tá? Mas isso dificilmente cai esse tipo de diferença, né, nas provas. A gente tem que entender bem que está acontecendo, né, esse processo de saída desse líquido do vaso. E isso causa o edema. Porque o edema é o quê? Um excesso de líquido localizado no espaço intersticial. Um excesso de líquido localizado fora do vaso, tá? Aqui está mostrando também, né, a diferença entre o tecido inflamado e um tecido normal, tá? Então, o tecido normal, a gente tem aqui os vasos, né, arteríolas e vênulas mais fechadinhos, e aqui o tecido inflamado, aí a gente já tem essa característica dessa saída de líquido, né, desses vasos. Vocês conseguem perceber, ó, que aqui do lado tá vasodilatado? E junto com essa vasodilatação, ó, tem essa presença das células aqui fora, né? Mais células, os neutrófilos, os linfócitos todos, tá? Então, essa característica, essas alterações bem marcantes, então, com o aumento dessa permeabilidade vascular, tá? Bem, pontuando quais são os eventos celulares. Então, principalmente esse extravasamento de leucócito e essa tentativa de fagocitose. Então, ir lá fora e ir retirando o micro-organismo, o corpo estranho que está lá, tá? E essas etapas do extravasamento do leucócito. Então, aqui também só curiosidade, nunca vi isso caindo, tá, pessoal? Mas só para a gente entender direitinho, caindo na fisioterapia. Mas esses leucócitos, primeiros eles vão para dentro do vaso, mas ficam mais marginalizados. Depois eles fazem essa diapedese que se aproxima ali daquele micro-organismo e depois a quimiotaxia, então é quando ele vai passar para fora. Aqui tem a figurinha, ó, para a gente pensar, tá? Então, ó, ele vai fazer, né, esse rolamento, ele vai se aproximar mais aqui dessa parte de fora, tá joia? E aí, então, ele vai agregar aqui perto da parede e depois ele vai, então, atrair essas substâncias que estão ali fora e com isso, né, ó, ele saiu do vaso, atrai esse micro-organismo, essa célula estranha e mais uma série de coisas. Vocês estão vendo que não é só o micro-organismo que ele está atraindo ali, ele está atraindo também fibrina, fibronectina, que são células que vão participar do reparo tecidual, vão participar da cicatrização, tá? Então, aqui mostrando mais ou menos como acontece a quimiotaxia, também sua curiosidade, tá, pessoal? Só para ilustrar mesmo, mas que vai ser essa aproximação até a fagocitose, né? Então, isso aqui que é importante, que essas células vão tentar englobar esse micro-organismo. E aí, o que que acontece? Então, a evolução da inflamação aguda, né? Então, vamos lá, presta atenção aqui, ó. A gente tem a lesão,
Aí liberou aqueles mediadores todos, a gente tem uma inflamação aguda. Ela pode ter uma resolução, né? Então, o micro-organismo foi combatido daquelas formas que a gente viu ali. A gente pode ter a formação de um abscesso, né? Por exemplo, uma espinha, né, pessoal? Forma um abscesso lá dentro. Por quê? Porque não conseguiu resolver, ficou encapsulado e daí tem que ser retirado. E pode ter a cura, né? Então, resolveu a inflamação, ocorreu a regeneração celular e cicatrização, tá? Pode acontecer também, pessoal, dessa lesão, sofrer ações dos mediadores, certo? Mas se tornar uma inflamação crônica, latente, ou aguda se tornar crônica, e pode evoluir para cura, para regeneração, para cicatrização. Ou a gente pode ter, né, infecções persistentes, toxinas persistentes, doenças autoimunes, que vão tudo, então, gerar, ocasionar essa inflamação crônica, né, tornar ela mais crônica. Aqui, então, está falando um pouquinho sobre essa produção, essa evolução do processo inflamatório. Então, no primeiro momento, a gente tem o pico do edema. Vocês estão vendo que é no primeiro dia, 24 horas, tá? Entenderam por que a gente fala que tem que usar gelo nas primeiras 24 horas e depois não tem tanto problema assim, certo? Porque é nesse momento que você quer limitar esse edema, limitar essa vasodilatação, tá? Depois vem muito a reação dos neutrófilos, a chegada dos neutrófilos ali naquela região. Os neutrófilos são aqueles que vão ser as células precursoras. E aí, então, sobrepõe-se a função dos monócitos e macrófagos. Os neutrófilos, por exemplo, pessoal, eles vão identificar. Ah, eu conheço esse micro-organismo, eu não conheço. Vai lá, chama, né, o anticorpo específico para combater, não chama. E depois os macrófagos que vão tentando, né, fagocitar. O monócito é a célula precursora do macrófago, tá? Então, gente, aqui a grande importância para a gente entender justamente essas questões do primeiro momento e o que vem na sequência. O que vem na sequência, as respostas imunológicas, né? São as células ali tentando falar o seguinte para a gente, ó, estamos combatendo essa inflamação, tá? Já aqui, pessoal, a gente vai ter, ainda fala de alterações vasculares, desculpa, aqui em cima está escrito alterações vasculares, né? O fluxo normal e a inflamação aguda, também acho que já está bem entendido nisso, né, pessoal? Dá para ver bem essa diferença desses vasos, e eu chamo atenção para isso porque muitas vezes o nosso processo de fisioterapia, de tratamento fisioterapêutico, nesse momento da lesão, né, nesses primeiros dias, nas primeiras 24 horas, primeiros 3 dias, na inflamação aguda, o nosso processo, gente, vai ser o quê? Agir nisso aqui. Então, tentar combater essa vasodilatação, né? É por isso que muitas vezes nessa fase, gente, faz-se o quê? Faz-se repouso, porque quanto mais você mexer, maior a tendência de irritar. Faz-se a aplicação da crioterapia, do gelo, para estabilizar, tentar deixar esse vaso menos reativo, tá? E assim a gente consegue, então, ter um controle desse processo inflamatório. Bem, o paciente também pode fazer uso do anti-inflamatório, o medicamento. E o medicamento vai tentar fazer o quê? Justamente combater esse processo de vasodilatação, tá? Então, dá para a gente entender aqui as questões do processo inflamatório. Não se precisa se preocupar para o concurso para todos aqueles detalhes, né, com nomezinho e tal. Importante a gente entender o macro, tá bom? E aí, então, vem, né, no próximo passo, o reparo tecidual, que é o processo de cicatrização, o processo de finalização, tá? Então, gente, a gente vai ter alguns problemas aqui, tá? Então, ó, aqui embaixo, primeiro, ó, o processo de reparação depende do tipo de célula que constitui o tecido, depende da intensidade da agressão e se a matriz extracelular ficou intacta ou não, né? Então, depende da célula, por quê, pessoal? A gente tem células chamadas lábeis ou estáveis e a gente tem células permanentes, né? Quando a gente tem as células que têm uma capacidade maior de se recuperar, por exemplo, a célula epitelial, beleza.
né? Elas vão passar ali para o processo. Normalmente aqui, ó, pode ter uma morte celular, mas tem a matriz extracelular normal, regenera, tá? Ou pode ter uma morte celular com uma matriz extracelular muito alterada. Então, vamos dizer, aquele meio ali que a célula tá, ficou muito alterado, e isso leva a um processo de cicatrização e não de regeneração. Às vezes, a gente tem algumas lesões que você tem e, de repente, ela passou e ficou completamente normal. Então, sei lá, sabe aquelas queimaduras pequenininhas que a gente faz, às vezes, fogão, ferro, tal? Tem umas marquinhas, umas queimaduras que a gente faz e acontece o quê, pessoal? Tá a marca ali, um dia, passa alguns dias, essa marca sumiu totalmente. Essa célula, então, se regenerou completamente. E já tem algumas queimaduras que às vezes a gente olha assim, nossa, ficou a marca da queimadura aqui, né? Ficou uma cicatriz. Então, nesse caso, a lesão foi mais severa, alterou mais o meio ali onde essa célula está e gerou uma cicatriz, tá? Então, entenderam? Conseguiram pegar? Beleza. Já as células permanentes, gente, por exemplo, os neurônios, as células do músculo estriado cardíaco, se elas têm essa lesão, muitas vezes elas morrem e cicatrizam. Então, a gente não tem essa capacidade de regeneração da própria célula, porque é uma célula que não se divide, que não se regenera, né? As células do pulmão também são muito assim, gente, dependendo da lesão que teve lá no alvéolo, né? Essas células não se regeneram mais, tá? Então, a pessoa que vai ficar com sequelas não vai conseguir regenerar, né? Cicatrizar, sim. Fica uma cicatriz, só que a cicatriz, gente, não é um tecido normal. A cicatriz não é um tecido igual. Pensa na sua pele mesmo, né? Agora, leva isso para dentro do seu corpo. Então, você vai ter lesões algumas vezes onde vai ficar aquela cicatriz no fígado, no intestino, no estômago, no pulmão, né? No coração, no cérebro, nos vários órgãos. Algumas células vão se regenerar melhor, depende do tamanho da agressão e dessa capacidade que a célula tem de se regenerar. Outras vai ser mais difícil e aí fica, então, essa cicatriz, que é um problema, né, pessoal? Como eu disse para vocês, a cicatriz, beleza, é uma cicatriz. Ela tá ali, ela tá fechando, né, o buraco, vamos dizer assim, mas ela não é uma célula normal. Ela não vai ter a mesma função que a célula anterior tinha, né? Então, por exemplo, no cérebro, uma cicatriz é formada por astrócito. O astrócito não é um neurônio e nunca vai ser. Entende? Perdeu o neurônio ali, mas tem a cicatriz, tá? Bem, então, para a gente entender, podemos ter, né, a regeneração, que vai ser a reposição de um grupo de células destruídas por outras do mesmo tipo. A gente pode ter a substituição, que o tecido original é substituído por tecido fibroso, que é a cicatriz, tá? Ambos requerem crescimento celular, diferenciação e interação entre célula e matriz, tá bom? Isso aqui, pessoal, se a gente pensar na pele, facilita bastante esse entendimento, como eu disse. Às vezes a gente tem uma cicatriz, você queimou, né? E recupera completamente, e às vezes fica aquela marquinha da queimadura para sempre, né? Não recuperou, tá? Então, assim, como é que acontece essa regeneração? É controlada por fatores bioquímicos, liberada em resposta à lesão celular, à necrose ou ao trauma mecânico. Como que exerce, né, esse controle? Então, a gente vai ter uma indução de células em repouso entrar no tecido celular, o equilíbrio de fatores estimulatórios e inibitórios, o encurtamento do ciclo celular e a diminuição à perda celular, tá? Diminui a perda celular. Então, a gente vai ter, né, no processo de regeneração, condições favoráveis para que o metabolismo, vamos dizer assim, dessa célula diminua, e aí você consegue manter essa célula viva, né? Só para continuar na questão da queimadura, pessoal. Se a gente faz uma pequena queimadura, qual o melhor tratamento que você pode fazer imediato para que o seu tecido tenha essa regeneração favorecida? Então, é justamente colocar o gelo, tá? Então, em cima de queimadura, a gente coloca gelo. Claro, gente, uma queimadura pequena, fechada, tá? Eu queimei lá no ferro, coloco gelo. Porque, gente, eu já ajudo a reduzir
esse metabolismo da célula e a preservá-la. Então, a chance depois de regenerar é maior. Mais de regenerar do que de formar cicatriz, que é outro tecido, né? Que não é o tecido normal. Bem, características da proliferação celular. Então, o que a gente estava dizendo, a gente tem células que vão se regenerar melhor e outras que não vão. Essas células são as células lábeis, e elas se renovam sempre, tá? Que se encontram em constante divisão. Por exemplo, os epitélios, pele, cavidade oral, trato gastrointestinal, hematopoiese, que são as células do sangue. As células estáveis, ele tem um baixo nível de replicação, mas pode proliferar rapidamente. Então, os órgãos que têm essa capacidade, pessoal, de assim, ele até replica pouco, né? Mas numa lesão ele consegue se regenerar ainda bem, é o fígado, o rim, o pâncreas, o endotélio, o fibroblasto. Já as células permanentes têm baixíssimo poder mitótico e alta especialização. Essas células, gente, praticamente não têm regeneração. O melhor exemplo são as células nervosas, mas eu também ressalto para vocês o músculo estriado cardíaco, né? O músculo do coração, tá? E a cicatriz? Então, a cicatriz da ferida, gente, é a primeira intenção, a cicatrização primária, a gente pode ter a segunda intenção, a cicatrização secundária, até a terceira intenção e o fechamento desse primário retardado. Então, só para a gente entender o que é isso, tá? Vamos entender o que é a cicatrização primária. Então, a gente tem um processo através do qual uma ferida é limpa e imediatamente reaproxima, ou a ferida superficial é limpa e imediatamente suturada. Se a gente tem uma lesão pequena, tá? Depois que a gente lava, né, tira possíveis contaminantes, as bordas dessa lesão se aproximam rapidamente, tende a fechar, lesão pequena. Agora, se a gente tem uma lesão maior, mas ela é limpa e suturada, né, é dado ponto, a chance de cicatrização primária é maior, tá? Então, assim, fatores que vão bloquear essa cicatrização, vamos dizer assim, mais imediata, mais fisiológica. Quantidade de tecido necrótico, então a existência de necrose, presença de espaço morto. Presença de espaço morto, pessoal, se tem uma ferida aberta, ali dentro tem um tecido muito inflamado, apodrecido, então fica aberto, tá? Necrótico. Suturas muito apertadas, então o ponto, né? Mesmo a sutura, ela tem que ter um limite certo ali, porque senão se você prender muito, não sei se vocês já viram, às vezes, algumas cicatrizes que aparecem os pontinhos assim, tem a cicatriz assim e aparece até os sinais dos pontinhos assim em volta. Cicatriz antiga, né? Então, geralmente isso é ponto, né? Muito apertado. E também a presença de infecções. Infeccionou, inflamou, complicou, né? Mas aqui mostrando uma cicatrização primária de primeira intenção. Cicatrizou bem, vocês viram? Mas olha a fenda, pessoal, uma fenda pequenininha, né? As bordas estão próximas. E aí essa tendência melhor a fechar, né? E aí geralmente essa cicatriz ela fica lá na frente, né? Mais lisinha, né? Tá vendo aqui que tá bem lisinha? Essa aqui ainda tá com a marca dos pontinhos, mas essas marcas dos pontinhos aqui que estão aparecendo ainda são porque tá com a feridinha do ponto, né? Da onde entrou e saiu, tá? Isso vai sair, isso some. A de segunda intenção, como é que é? Então, a ferida aberta se fecha pela formação de tecido de granulação, com consequente reepitelização e contração da ferida, tá? A ferida aguda se cicatriza sem a junção das bordas, tá bom? Por exemplo, quando tem biópsia cutânea, queimadura profunda, feridas infectadas que foram mantidas abertas por muito tempo. Nesse caso, a reepitelização, né, a cobertura vai depender de vários fatores. Para ilustrar melhor, pessoal, tá aqui. Então, olha a diferença. Aqui a gente tem uma ferida grande, formação de tecido de cicatrização. Ou aqui a gente tem uma ferida grande, a formação de uma infecção muito grande, com pus, tecido de granulação. Então, essa cicatriz, ela já não vai ser uma cicatriz que vai ter um aspecto tão, né, fechadinho, vamos dizer assim, linear, como aquela anterior. E aqui tem alguns exemplos, né, de lesões realmente complexas e que depois, pessoal, dificilmente a gente vai ter uma cicatriz de primeira intenção, aquela cicatriz
normalzinha. Vai ter uma cicatriz hipertrófica, vai ter uma alteração, uma retração de tecido maior. E aí, para finalizar, tem a de terceira intenção, que é o seguinte, ó. Processo pelo qual uma ferida é temporariamente mantida aberta, sendo fechada mais tarde. Usualmente, 4 a 7 dias com a aproximação das suturas, tá? Então, essa classificação é bastante subjetiva, né? Questão dessa ferida crônica. Muitas vezes pode ser feridas traumáticas ou induzidas cirurgicamente, ou infectadas, ou por problemas de cicatrização. Mas assim, eu gosto de chamar atenção sempre para úlcera de pele, úlcera diabética, úlcera de pressão. Por quê? Vou mostrar aqui a figura. Quando a gente tem essas úlceras, pessoal, essa úlcera ela não fecha de um dia para o outro. Então vai passar mais tempo e por isso que ela ganha essa característica, né, dessa ferida crônica, essa ferida que vai demorar muito mais tempo para fechar, tá? Bem, algumas questões para a gente pensar que interferem na cicatrização. Então, a gente tem vários fatores aqui importantes, tá bom? Então, nutrientes é importante para a cicatrização. A má nutrição é um importante fator que interfere nessa cicatrização, especialmente em idosos, né? Então, quando a gente pensa no idoso, já tem todas as questões de diminuição de metabolismo e de divisão celular. A hipoproteinemia, então, diminuição das proteínas, por quê? Porque as proteínas vão ser importantes, ó, para a síntese e a formação do colágeno, né? Então, se a pessoa tem pouca proteína, prejudica. E a ocorrência de hipóxia, né? Encontrados especialmente pacientes, por exemplo, com anemia, com choque, com sepse, diabéticos, com feridas infectadas, então fatores que estão piorando a chegada de sangue naquele tecido, isso tudo tende a complicar, tá? Também, pessoal, chamo sempre atenção quando eu falo de recuperação, né, fechamento, cicatrização, a questão dos diabéticos, tá? Então, na diabetes, a gente tem uma ativação reduzida das células inflamatórias, a quimiotaxia, e resulta em menor eficiência da destruição da bactéria. Então, as infecções do diabético demoram mais para serem curadas e a resposta inflamatória demora mais também. A questão da infecção, a contaminação da infecção por uma bactéria também vai complicar, vai lesionar ainda mais aquele tecido que já tinha uma lesão. E o uso de drogas, tá? Então, os corticoides inibem a migração de macrófagos, a proliferação do fibroblasto e a síntese proteica. Gente, é um anti-inflamatório. É aquilo que eu disse para vocês. Um anti-inflamatório é um remédio que a gente toma que inibe a inflamação, que a princípio é um processo de cura, né? Um processo benéfico. Mas a gente tem que pesar isso. Por quê? Porque se esse processo benéfico for exagerado, você tem uma cicatriz exagerada, você tem uma área de necrose grande, você tem uma hipóxia, tá? Então, isso aí fica na balança, tá bom? Bem, e a irradiação local reduz a produção de fibroblastos, potencial proliferativo do endotélio. A irradiação, por exemplo, com algum tipo de laser, algum tipo de tratamento assim, tá? Aqui a gente tem as fases da cicatrização. Então, a gente tem a primeira fase, que é a inflamatória exudativa, 48 a 72 horas. Aquele processo que a gente viu ali anterior, né? Que ainda é o processo de inflamação. A gente tem os sinais prodômicos ou sinais flogísticos, dor, calor, rubor, edema. E a liberação dos mediadores químicos, isso aqui só está falando, né? Daquela fase que a gente viu antes, a primeira fase, a fase aguda, a inflamação aguda, tá? Aí a gente tem a segunda fase da cicatrização, chama fase proliferativa, que dura entre 3 e 14 dias. Nessa fase aqui seria uma fase subaguda, vamos dizer assim, da doença. Nessa fase a gente tende a ter a reepitelização, né? Então a formação de um novo epitélio. Nas primeiras 24 horas, essas células vão se diferenciar, vão se dividir e procurar recobrir aquela região. E a migração de fibroblastos que vão surgir na ferida do terceiro dia, atinge pico a 7 dias, onde essas células vizinhas, então, vão estar ali liberando substâncias que vão agir no processo de limpeza da pele, da retirada de tecido morto, da retirada de micro-organismos. Ainda falando, né, dessa fase da proliferativa, nessa fase a gente tem a formação do tecido de granulação,
O tecido de granulação é o primeiro tecido cicatricial, vamos dizer assim. Sabe a casquinha da ferida, né? Quando a gente tem uma feridinha, a casquinha da ferida é tecido de granulação, tá? Aí quando você pega e tira a casquinha da ferida, o que você faz? Você retorna para a fase anterior, porque seu corpo ele demorou ali aproximadamente 4 dias para formar esse tecido de granulação. É claro, gente, quando a gente tiver um tecido de granulação excessivo, isso também vai ser prejudicial, tá? Mas então, vai ter esse início, né? A ferida é invadida por esse tecido de granulação, e a gente tem a proliferação de fibroblastos, inflamatória, capilares, tudo envolto por colágeno, fibronectina, ácido hialurônico, que são as substâncias que formam a cicatriz, né? Aquele tecido cicatriz. Depois, na sequência, a angiogênese, então vai chegar mais vaso sanguíneo por ali para fazer a nutrição daquele tecido, porque se o tecido não receber oxigênio e nutriente também, o que vai acontecer? O tecido vai morrer, tá? A síntese de proteína, especialmente o colágeno, e a contração da ferida, que vai acontecer 4 a 5 dias após a lesão. Não sei se vocês lembram, pessoal, quando a gente tem a feridinha que forma o tecido de granulação, a casquinha, parece que ela dá uma puxada, assim, né? Dá uma retraída. Então, isso vocês devem lembrar, já devem ter tido com certeza, faz parte desse processo, tá? Então, a taxa e a concentração dessa contração vai depender, né, da forma da ferida. E aqui predomina a característica do miofibroblasto na periferia, porque vai fazer o quê? Está tentando juntar as bordas dessa ferida, fechar ela. Então, quanto mais juntar a bordinha, mais rápido vai fechar, tá? E depois vem a fase de remodelagem, de 7 dias a 1 ano. A remodelagem começa a partir dos 21 dias, predominantemente, onde vai ter um equilíbrio entre a taxa da formação do colágeno e da degradação do colágeno. Então, a remodelagem, gente, é o toque final, é aquele momento onde essa cicatriz vai amadurecer, ela vai deixar de ser vermelhinha para passar a ser branca, né? O tecido que está ali embaixo, ele vai sendo moldado mesmo para ficar da forma mais adequada, né? Vamos dizer assim, de uma forma mais fisiológica, tá? Então, aqui mostrando, né, aqui do comecinho da lesão até mais ou menos os 3 dias, predomina a inflamação, tá? Mas a gente vai ter também nesse processo, a depender de vários fatores, a formação do tecido de cicatrização, depois a retração cicatricial e a remodelagem, né? A retração cicatricial é aquele fechamento das bordinhas, e a remodelagem já é o momento final, onde tudo vai ser melhorado, né? Essa cicatriz vai ser melhorada, tá? Então, pessoal, aqui a gente fecha essa parte que a gente ia falar da patologia, do processo inflamatório, das lesões e tudo mais. Parte bem importante que a gente tem, especialmente, como eu disse para vocês, quando a gente pensa nessa questão ligada ao Covid, né? Então, tem muita coisa aí que a gente não sabe ainda muito bem como é que vai ser cobrada, como é que pode aparecer na prova, mas que aí a gente já consegue ter uma ideia aqui rapidinho. Deixa eu só finalizar aqui. Aí. Opa. Tudo bem, pessoal? Querem fazer perguntas? Como é que estamos? Tudo tranquilo? Então, ó, vamos encerrar aqui agora. Se tiver pergunta na volta, a gente fala. Eu vou colocar para gravar, tá? Intervalinho. E já a gente volta então, tá bom? Aí eu mando o link novo para vocês.